Que bonito, Thiago. Thiago, é isso, mas você sabe, vou confessar aqui para vocês, estou tentando terminar um livro, que é o livro mais difícil que eu já escrevi, eu não sei se eu vou conseguir terminar. O livro se chama A Era de Ricardo III. E o subtítulo é Memórias do Subsolo, a desfaçatez como método. E é uma junção de Shakespeare, entre outros, e Dostoiévski, para tentar entender isto. Do Ricardo III, se eu fosse um milionário, Thiago, o que eu estou longe de ser como professor da UERJ, não é isso? Se eu fosse um milionário, eu produziria um Ricardo III. Eu convidaria você para fazer o papel, Thiago, mas eu não permitiria que você usasse props. Não teria corcunda, não teria um braço maior do que o outro, você não entraria coxeando no palco. Você entraria inteiríssimo, de preferência bronzeado. Por quê? Porque os pintado de laranja para ficar mais falso. Isso é... Mas por quê? Porque me parece que o que o Shakespeare mostra em Ricardo III é que, na verdade, a deformidade real não é a deformidade física do Ricardo III. A deformidade real é moral. O Ricardo III anuncia a todos o que ele fará. E, Thiago, se você escuta o que ele diz, você cai da cadeira. Posso dizer aqui, Suman? Por favor, professor. Eu vou dizer em inglês e você me ajuda a traduzir, pode ser? Ah, meu Deus, calma. Não, vamos lá, olha só. Ele entra no palco, famosa frase, e ele diz: eu, lançado para o mundo, feito pela metade, disforme pela natureza, eu que sou de tal forma feita que quando passo pelos cães, eles ladram, os cães se horrorizam com a feiura do Ricardo III. Ele diz: nesses tempos de prazer e de festa, porque para a audiência, Suman, a Guerra das Duas Rosas, os York e os Lancaster guerreavam, os York venceram, então o Ricardo III era da família York. Então agora, em lugar de guerra, há as festas de corte. Mas ele diz: eu dessa forma, como é que eu vou seduzir as pessoas? Aí ele fala assim, o que fazer na situação dele? Ele fala: I'm determined to prove a villain and hate the idle pleasures of these days. Já começa maravilhoso, né? É o primeiro personagem, Thiago, que diz isso no palco. Estou determinado a mostrar-me um vilão e a odiar os prazeres vãos destes tempos. Ele quer o poder. Agora, como é que ele vai chegar no poder? Olha o que ele diz. Suman é um mundo contra ele. Ele fala assim, eu vou lembrar, ele diz assim: plots have I laid, inductions dangerous, by drunken prophecies, libels and dreams to set my brother Clarence and the king in deadly hate, the one against the other. Tiago, é o mundo contemporâneo das redes sociais, não é? Absolutamente, professor. Vamos lá. Associação perfeita. Segue. Não é? Mas esse livro me angustiou, eu tenho que terminar esse livro. Veja, é que é muito difícil escrever esse livro, porque eu parto inteiramente da literatura para tentar entender o contemporâneo. Então, ele fala assim, olha só, Suma, tramas urdir, conjecturas perigosas, por meio de ébrias profecias. Agora, Thiago, eu acho ébrias profecias, tinha que parar o palco, tinha que iluminar, tinha que repetir, não é? É lindo. Drunken prophecies. Por meio de ébrias profecias, mentiras e invencionices, criar entre meu irmão Clarence e o rei ódio mortal de um contra o outro. Thiago, é como o extremo-direita chega ao poder. Fake news, teorias conspiratórias, para gerar um sentimento, que é o ódio, através de uma retórica própria. Uma vez criado o ódio, produz caos cognitivo, inimigo imaginário, e eles chegam ao poder. Não é isso? Essa fórmula não foi inventada por essa gente que está aí, não é, professor? A impressão que dá é que é tudo tão evidente, esses caras agem sob um protocolo, né? A gente já conhece, existem muitos estudos a respeito, e principalmente o Shakespeare, que nos oferece um spoiler de quem essa gente é e de seus métodos. Essa que é só. E o que me espanta, professor, não é a natureza humana, porque aí eu acho que é muito interessante a gente trazer essa ideia, né? Eu vejo as pessoas se confundindo muito, se esforçando para acreditar a um indivíduo ou a um partido político uma condição que, na verdade, é humana, né? A ideia de corrupção, por exemplo, ela não pertence a um ou ao outro, ela pertence ao indivíduo. O que mais me impressiona não é a manifestação
das contradições e das precariedades humanas. O que mais me impressiona é o nosso despreparo enquanto sociedade em aprender a compreender o que se passa ao nosso redor a partir de, por exemplo, da literatura. Né? O projeto de deseducação do nosso povo é um projeto secular. O nosso despreparo de formação no sentido amplo, e veja, não é educação, para mim não é só 2 mais 2, eu não digo só apenas sobre esse aspecto primeiro da educação, mas acima de tudo a negligência com a nossa formação. Eu acho que passa pela falta de recurso para compreender os sinais, né? Porque o que essa gente faz é muito simbólico. Joseph Campbell está aí também, né? Assim, mas a verdade é que a gente não tem formação, preparo, a gente não tem como povo, como coletivo, muitas ferramentas para lidar com esse tipo de distopia. A gente é presa muito fácil para quem compreende essas ferramentas tecnológicas que manipulam consciências. A gente é meio agente vítima da nossa própria desgraça nesse sentido. Então, mas o Shakespeare está lá, né? O Ricardo III está escrito há séculos, né? E muitas vezes as pessoas não têm condição de perceber o que se passa ao redor, talvez por falta de acesso às histórias clássicas, por exemplo, ao Shakespeare e tantas outras. Né? Porque eu acho que uma coisa que a arte faz, Thiago, que é bem importante, a literatura em particular, ela aguça a nossa imaginação. Isso nos permite projetar cenários. Às vezes as pessoas dizem assim: esse é um texto profético que antecipou o nazismo. Não. O que o texto de fato faz, ele amplia o nosso horizonte, a nossa imaginação crítica. E você começa a projetar cenários. Um deles pode se realizar. Não é que ele tenha pensado naquilo, é que é um cenário que ele projeta. Por exemplo, no caso do Ricardo III, tem uma coisa genial que o Shakespeare faz, que é absolutamente genial, que a ascensão do Ricardo III ao poder é meteórica. Na história real da Inglaterra, ele não sucedeu diretamente o irmão. O filho do irmão ficou 3 meses no poder. Na peça do Shakespeare, ele sucede diretamente. Mas tem um momento que isso é dessas coisas do teatro shakespeariano, da arte em geral, que é realmente espantosa. Ele entra para sentar no trono. Ele chegou ao poder. Agora ele é rei. Finalmente. De Duque de Gloucester, ele é Ricardo III. Quando ele chega perto do trono, ele pede a mão do Duque de Buckingham para subir no trono. O que ele não precisa. Mas o que ele está mostrando é que ele só chega no poder porque tem os operadores. O Duque de Buckingham foi o operador político do Duque de Gloucester para ele se tornar Ricardo III. Então, quando eu digo que eu não representaria o rei Ricardo III com props, corcunda, é que eu acho que, na verdade, o que o Shakespeare está mostrando é que o poder, ou a sua promessa, é ele que deforma e conforma as pessoas à sua medida. É isso. Molda. Sim. É isso, o poder molda. E o poder, então seria muito bonito imaginar, Thiago, um Ricardo III sem props. Mas ele continuaria dizendo mesmo: eu, lançado ao mundo apenas feito pela metade, eu passo, os cães latem. Você manteria o texto, mas você não cairia na armadilha de imaginar que você tem que fazer ele com o braço mais longo, com corcunda, caminhando com dificuldade. O que realmente, a deformidade real é o poder, Thiago, e a capacidade que o poder tem de moldar as pessoas. É sobre isso, né? É sobre isso. Essa verticalidade na direção do texto, ela nos leva a essa ideia, né? A deformidade é só o aspecto externo desse molde, que começa de dentro para fora, né? Pela sua própria ambição. Né? Então eu quero muito sentar com você depois com calma para falarmos desse livro novo. Estou muito curioso, muito interessado. E você sabe, professor, você assistiu uma experiência com o nosso Hamlet, que já era o início do meu trabalho com o Ron Daniels, né? Eu começo o meu encontro com o Ron a partir do Hamlet em 2012 e trago até hoje, né? Eu fiz depois do Hamlet, nós fizemos o Macbeth, nós fizemos o Medida por Medida. E hoje eu tenho um monólogo da Peste do Camus com o mesmo Ron. O Ron virou um grande parceiro, uma pessoa com quem eu divido a perspectiva a respeito do teatro, do meu ofício. E desde o início, desde já lá do Hamlet, a proposta sempre foi
colocar o foco sobre a palavra, sobre o verbo, sobre o pensamento shakespeariano. Então, todo o nosso trabalho de 13 anos em torno da obra do Shakespeare passa por uma necessidade pessoal, uma combinação entre nós dois, entre mim e o Ronaldo, de que o que nos interessa é a força das histórias, é a potência humana das provocações que o Shakespeare traz nas histórias. A gente busca abrir mão um pouco desse tipo de subterfúgio, né, e tal, mas, por exemplo, seria absolutamente pertinente nessa lógica limpar a expectativa física, por exemplo, do Ricardo e trazer a condição humana a partir do verbo, né, a partir do texto. Nesse sentido, você lindamente trouxe o texto decorado em inglês. Eu não tenho muito essa habilidade, assim, me faltam trechos, mas me lembrei, te ouvindo, do início da peça, né? E particularmente eu gosto muito da maneira como Shakespeare inaugura as suas peças, né? Por exemplo, a primeira frase que se escuta no Hamlet é "Who's there?", né? Quem está aí? Que coisa imensa, que coragem o sujeito começar, talvez, a história mais conhecida do Ocidente com a grande pergunta de toda a nossa condição, né? Pensadores, filósofos, pessoas imensas, próximos, morreram tentando dizer quem somos nós, né? Então, é por isso que o meu monólogo chama Quem Está Aí, né? Na verdade, é uma provocação. É uma provocação a respeito dessa inauguração do verbo, né? E o Ricardo III tem um outro momento que eu amo, que é "Now is the winter of our discontent. May glorious summer by the sun of York." E aí a ideia do jogral, né? O sun como foco de luz que conduz, mas a metáfora com um filho de York, que pode ser ele, pode ser o irmão. Então, a genialidade do Shakespeare que se esconde nesses cantinhos, né? Eu me lembro do Hamlet, frases soltas, imensas, né? Por exemplo, quem está aí, né? A primeira pergunta da peça. No Macbeth que eu fiz também, e é outro texto maravilhoso. Que me acompanha fisicamente, a frase que eu mais gosto, dos momentos que eu mais gosto, é quando você vai se lembrar, professor, quando ele volta do assassinato do rei. Ele tem, ele vai te surpreender, ele tem aquela cena com a Lady, que ela tá na cara dele e fala assim: "Para com isso, seu fraco, já tá feito, me dá essa faca aqui e tal." E daqui a pouco entra um soldado, quando, depois do crime, o porteiro tem a cena do zelador, que é antológica, né? É o guardião do inferno, né? Aquela figura, né? O Cerberus, né? E o guarda entra e o Macbeth vem lá de dentro, já limpinho, já enrolado, e o guarda narra o horror da noite anterior, né? E ao narrar, ele diz: "Estranha noite hoje, né? Os ventos não pararam, a coruja piou, parecia que tudo estava perdido." E o cara vai narrando por metáforas de uma sensação de um personagem que estava fora daquele quarto, um cenário de horror absoluto. E o Macbeth diz a frase que eu mais gosto da peça, que ele diz: "Foi uma noite e tanto." Que genial, muito bom! Genial! Esses cantinhos da peça, né? Que não tá no ser ou não ser, não tá no meu pelo cavalo. E aí o cara diz: "Foi uma noite e tanto."